Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 32. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32. Nós vamos ler até o verso de número 56. Você que está em casa, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 32. É um dos textos em que nós encontramos o relato da crucificação, da morte do Senhor Jesus, dos últimos momentos do Senhor Jesus nessa terra. E eu quero destacar nessa manhã, nesse texto, dois brados que o Senhor deu na cruz, os dois brados que mudaram a nossa vida. Eu queria que você então me acompanhasse na leitura desse texto. Mateus 27, 32. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Eu estava com saudade de ouvir o Eldinho lendo comigo a Bíblia. Que maravilha, coisa boa. Matando a saudade hoje, meu amado. Quem está em casa está celebrando, Eldinho. Aleluia. Irmãos, que coisa boa, podemos ler a palavra.
Esse é um dos textos em que nós temos a narrativa da crucificação. A morte e a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé, fundamento da fé cristã. O apóstolo Paulo, quando se dirige aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala exatamente sobre isso. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o coração da nossa fé. E esse texto nos fala sobre a crucificação, a morte de Jesus. E eu quero destacar então dois brados que nós encontramos no texto. Um brado é um grito muito alto, um grito que pode ser ouvido à distância, a longa distância. No grego ali é mega, literalmente megafone, megafonê, né? É um grito muito grande, mas acompanhado de uma proclamação. Não é um brado vazio. É interessante nós percebemos isso, que nos dois brados de Jesus há uma afirmação, há uma declaração. E eu queria pensar então nesses dois brados que mudaram definitivamente a nossa vida. O primeiro brado que nós vemos no texto está no versículo 46. O texto diz: por volta da hora nona, portanto 3 horas depois de Jesus já estar crucificado. No versículo 45 diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, diz o versículo 46, Jesus bradou em alta voz, talvez na sua versão esteja clamou, gritou altamente, de uma forma intensa. E o que é que ele gritou? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O primeiro brado é o brado da rejeição, porque foi exatamente isso que Jesus sentiu. Ele se sentiu rejeitado. Ele usa uma expressão que vem lá do Salmo 22, se você ler na sua Bíblia, Salmo 22, versículo 1, Jesus cita esse salmo, que é um salmo messiânico. Foi um salmo escrito por Davi sob a inspiração do Espírito Santo. Nesse mesmo salmo, no versículo 16, nós temos uma afirmação da crucificação. A palavra diz, na segunda parte do verso 16, perfuraram-me as mãos e os pés. É um salmo messiânico, é um salmo profético, que nos fala, que nos aponta para a cruz. 1000 anos antes da crucificação, Davi profetiza sobre a forma em que o Messias iria morrer. Há mais 2 textos no Antigo Testamento que nos falam da crucificação, Isaías 53 e também Zacarias, no capítulo 12. Eles não tinham noção do que estavam escrevendo, porque essa não era a forma em que os judeus executavam, né? Os judeus executavam através do apedrejamento, mas eles estavam profetizando a respeito do modo que Jesus iria morrer, que o Messias iria entregar a sua vida por nós. Mas percebam que nesse brado inicial, no brado da rejeição, ele se apresenta como uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? É o brado da rejeição. E eu creio que nós precisamos ir para um outro texto do Antigo Testamento para encontrarmos a resposta. Por que Jesus se sentiu rejeitado pelo Pai naquele momento? E aí Isaías 53 nos ajuda a refletirmos sobre esse momento, sobre o sentimento de Jesus, sobre aquilo que o Messias, o Cristo de Deus, estava sentindo na cruz naquele momento. Isaías, no capítulo 53, um dos textos mais enfáticos sobre a obra messiânica. A partir do versículo de número 3, a palavra nos fala sobre ele, não somente sobre a sua pessoa, mas também sobre a obra que ele veio realizar. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores
e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Perceba o verso 5, mas ele foi traspassado, como diz lá o Salmo 22, verso 16, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, percebam, a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O que estava acontecendo na cruz era uma oferta pelo pecado, do próprio corpo de Jesus, a sua vida sendo entregue. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados irmãos, Jesus experimentou naquele momento, nesse primeiro brado, no brado da rejeição, a ira santa do Pai, do Eterno, contra toda a iniquidade, contra toda a rebeldia da sua criação, sobretudo do homem, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, mas que rompeu com Deus de uma forma rebelde, para um estilo de vida independente, que rejeita a autoridade do Criador. Por conta dessa desobediência, nós fomos expulsos da presença dEle. Mas o que está acontecendo aqui agora é que Jesus está levando sobre si o nosso pecado e a consequência do nosso pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, por isso Ele está morrendo aqui. O justo morrendo pelos injustos, aquele que viveu perfeitamente, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, portanto ele não está morrendo pelos seus pecados pessoais, ele está morrendo por nós. Por isso, amado, ele sente a dor da rejeição. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a dor que todo pecador deveria sentir, receber, por causa da nossa rebelião. Mas nós não recebemos mais por causa da obediência de Jesus e do seu sacrifício. Nós não precisamos viver separados de Deus mais. Nós não precisamos experimentar a separação eterna, o desamparo eterno do Deus que é santo, do Deus que não pode compactuar com o pecado, porque um sacrifício foi feito em nosso favor, em nosso lugar. Ele deu a sua vida por nós. Aleluia. E ele brada,
E ele clama altamente: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente o descarregar da ira de Deus, do Deus que não tolera pecado, do Deus que é santo, santo e santo. E Jesus recebe o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! Mas, irmãos, há um segundo brado no texto. Continuamos lendo, e no versículo de número 50, a palavra diz: e Jesus bradou outra vez com grande voz, e entregou o Espírito. Se o primeiro brado foi o brado da rejeição, o segundo brado é o brado da aceitação. Aleluia! Ele entrega o seu Espírito. Interessante que em Lucas, no capítulo 23, no versículo 46, nós vamos perceber que esse brado também ele é acompanhado de uma afirmação, de uma entrega, na verdade. Mateus só diz que ele clamou em alta voz, que ele bradou em grande voz e rendeu e entregou o Espírito. Mas em Lucas, capítulo 23, no versículo 46, Lucas vai registrar as palavras ditas por Jesus nesse segundo brado. Lucas 23, 46, a palavra diz: então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Percebam a declaração de Jesus nesse segundo brado. Em primeiro lugar, Pai, aleluia, Pai. A rejeição não foi definitiva. A relação de Jesus com o seu Pai é eterna e é imutável. Ele é o Pai que é santo, o Pai que precisava punir o pecado, fez isso na pessoa do seu Filho bendito, mas continua sendo o seu Pai. Essa relação é eterna, louvado seja Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele é o nosso Pai. É essa relação que nos dá identidade na vida, nesse mundo, nos momentos favoráveis, nos momentos adversos. Nós temos um Pai que nos recebeu um dia por causa da oferta do seu Filho Jesus. Ele é o Pai. Depois Jesus diz: nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Aceitação, segurança nessa relação. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus está dizendo: nas tuas mãos eu encontro descanso e proteção em qualquer momento da minha vida, mesmo na morte. Mesmo na morte eu tenho um Pai que vai receber o meu Espírito, que vai receber a minha entrega, a minha rendição, porque um dia Ele pagou a minha dívida, Ele me recebeu como seu filho, através do sacrifício de Jesus. É o brado da aceitação. Nós estamos vivendo dias difíceis, vendo pessoas morrendo no mundo todo, queridos nossos sofrendo, gente perdendo o emprego. Mas, amados irmãos, a nossa relação com Deus, ela continua a mesma. Mesmo em tempos difíceis, há um Pai que nos guarda, que nos sustenta, que nos protege. E nós temos a certeza, irmãos, de que enquanto estivermos nessa terra, o Senhor está conosco. Mas no último suspiro de vida nessa terra, quando chegar aquele momento em que vamos nos encontrar com Ele, nós vamos poder dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E os nossos olhos vão se fechar na história e vão se abrir na eternidade, e nós vamos ver a Jesus assim como Ele é.
Amém, amados? O que aconteceu após Jesus ter rendido o Espírito? Eu quero avançar um pouco mais, já caminhando para o final dessa reflexão. O que aconteceu após Jesus ter rendido o Espírito? Algumas realidades aí no texto. A primeira delas, o caminho de acesso ao Pai foi aberto. Versículo de número 51, a palavra diz, no versículo 50, diz que ele rendeu o Espírito, ele entregou o Espírito. No versículo 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Primeira realidade que acontece: o caminho de acesso ao Pai foi aberto. Aleluia. Nós conhecemos essa figura aqui do véu do santuário. Nós já vimos essa realidade lá no tabernáculo e depois no templo. O tabernáculo ele tinha 3 divisões: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Entre o lugar santo e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos, havia um véu que separava. Além do véu, do outro lado do véu, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas antes de entrar, ele oferecia sacrifício pelos seus pecados primeiro. Ele não podia entrar de qualquer maneira naquele lugar, era o lugar da presença de Deus. E estava ali a arca da aliança. A tampa da arca chamava-se propiciatório. Era o lugar onde Deus se tornava propício ao povo, quando o sacrifício era oferecido. Era o lugar da visitação de Deus. Era o lugar mais sagrado que existia. Mas havia um véu que separava. Mas agora, amados, a Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito, o véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! Não é de baixo para cima, não é do homem para Deus, é de alto a baixo. O sacrifício foi recebido pelo Pai. E nós podemos entrar agora e contemplar a beleza do Senhor. Podemos contemplar a face do nosso Deus por meio de Jesus. É isso que Hebreus capítulo 10 nos afirma. Hebreus capítulo de número 10, versículo 19 e versículo 20. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Ou seja, só existe um meio de acesso ao santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora nós podemos entrar na presença de Deus. Nós não ficamos mais do lado de fora, esperando a ministração lá do sumo sacerdote. Se ele sair vivo lá de dentro, se ele não for fulminado lá na presença de Deus, Deus se tornou favorável a nós e vamos viver mais um ano. No ano que vem ele volta e oferece de novo. Não, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. A sua oferta foi única, definitiva. Agora nós andamos na presença de Deus. Não precisamos de mediações humanas, porque Jesus é um mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos mais de mediações humanas. Nós podemos entrar agora no Santo dos Santos, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Não de baixo para cima, não do homem para Deus, mas de Deus para nós. Aleluia! Segunda realidade que nós vemos, após o segundo brado, após Jesus render o seu Espírito, foi que a criação foi impactada com um sinal de que a partir desse sacrifício, a sua restauração total será uma realidade.
Perceba o que aconteceu, irmãos. No versículo 51, a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo, mas a palavra também diz que tremeu a terra, fenderam-se as rochas, a natureza foi impactada. Irmãos, isso é muito interessante para nós, porque isso nos aponta para a restauração de todas as coisas. O que Jesus fez na cruz não foi somente para me reconciliar pessoalmente com Deus, mas para reconciliar todas as coisas com o Criador. A Bíblia diz que a criação geme, aguarda a sua redenção, e Jesus estabeleceu a vitória para que isso acontecesse. Tudo vai convergir para o senhorio de Cristo. Toda a história, toda a criação que foi abalada com o pecado de Adão, agora toda a criação vai voltar ao governo do verdadeiro Rei, que é o Senhor Jesus. Nós estamos gemendo ainda, mas a história caminha para o retorno de Jesus. E diz o apóstolo Paulo que tudo será redimido. Nós estamos aguardando esse dia em que o governo de Jesus será pleno. Nós já estamos no reino de Deus, mas esse governo será sobre toda a criação. A história voltará a ser governada única e exclusivamente pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis. Todo o antagonismo, toda a rebeldia, toda a rejeição será banida definitivamente. E o Senhor reinará para todo o sempre. Uma terceira realidade que aconteceu após Jesus render o Espírito: a morte foi vencida. E a ressurreição se tornou a certeza de todos os santos de Deus, de todos os filhos de Deus. Versículo 52 e versículo 53, a palavra diz: abriram-se os sepulcros. Veja o tamanho do impacto da morte de Cristo. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aleluia! E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Louvado seja Deus! É interessante atentarmos para o fato do texto nos dizer que os corpos dos santos, percebam, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. É o privilégio daqueles que creem em Jesus. Nós temos agora a certeza da ressurreição, porque Jesus venceu a morte. Nós temos a certeza de que essa morte foi vencida, e a ressurreição é uma promessa para todos aqueles que creem em Jesus. A morte não é mais a última palavra. A Escritura diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte, e todos os que nele creem têm a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Jesus é, conforme Paulo diz, as primícias dos que dormem, o primeiro a vencer a morte, e os que estão com ele, os que são dele, também no tempo apropriado ressuscitarão. Louvado seja Deus! Que promessa, queridos! Que obra gloriosa! Que impacto poderoso daquilo que Jesus fez! E hoje, nessa manhã, nós estamos aqui para relembrar esse sacrifício, para celebrar o que Ele fez em nosso lugar, nos reconciliando com o Pai, garantindo a restauração de toda a criação, abrindo um caminho de acesso à presença do Pai, garantindo a nossa ressurreição. Mas ainda há uma quarta realidade. A partir do segundo brado, a identidade de Jesus foi mais uma vez testemunhada e afirmada. A palavra diz no versículo 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava,
ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Amém, irmãos? Vamos dizer juntos: verdadeiramente este era Filho de Deus? Vamos lá? Aí em casa também: verdadeiramente este era Filho de Deus. Glória a Deus. Filho de Deus. Deus Filho, o Deus encarnado, venceu a morte em nosso lugar. Eu creio que esses dois brados estão relacionados com 4 palavras que resumem bem toda a teologia bíblica. Eu quero terminar com essas 4 palavras. A primeira palavra é conexão. Conexão significa relação de dependência, de coerência. Nós fomos criados para essa conexão, para essa comunhão, para esse propósito. Nós fomos criados para viver em comunhão com o nosso Pai, com o nosso Criador. Mas há uma segunda palavra que é desconexão. Os nossos pais se rebelaram. Desconexão é separação, é desorganização, é incoerência, é falta de conexão. Nossos pais se rebelaram. Por isso, Jesus sentiu a dor da rejeição. Deus meu, por que me desamparaste? E aí nesse momento, na cruz, nós chegamos a uma terceira palavra que é reconexão. Louvado seja Deus. Jesus nos religa, nos liga novamente, nos conecta novamente com o nosso Criador. E Ele nos assegura a última palavra, que é a restauração. Louvado seja Deus. É a ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior. Tudo volta para a glória de Deus agora. A nossa vida, a nossa família, os propósitos que temos na vida, toda a criação, tudo está debaixo da promessa da restauração, da redenção final. Então, amados, nós temos o privilégio, nessa manhã, de recordarmos aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Nós vamos comer o pão, tomar do cálice, que representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Mas devemos fazer isso com consciência, com entendimento da dimensão desse sacrifício, da grandeza desse sacrifício. E nós acabamos de ver aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Os 2 brados que Ele deu, o brado da rejeição, recebendo a ira do Pai, mas também, depois de cumprir o sacrifício perfeito, santo, Ele recebe, Ele dá o brado da aceitação. Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. O brado da comunhão, da retomada, da reconciliação. E tudo isso está materializado, podemos dizer assim, no pão e no vinho. Jesus deixou esses 2 emblemas para nós. E o apóstolo Paulo disse: todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vamos nesse momento, em nome de Jesus, participar da mesa. Quero chamar aqui os oficiais.